Wagner, nas tuas redes, você fez uma afirmação que eu quero abordar aqui. Você disse que não existe possibilidade de lutar contra o racismo se aliando à burguesia. Essa é uma fala tua, abre e fecha aspas. Gostaria que você fizesse uma ponderação acerca disso. Explica o que você quer dizer com essa fala, por favor, querido. Sim, na verdade tem a ver um pouco com os compromissos que cada classe social acaba desempenhando na sociedade e ao longo da história também. Quando eu digo que o capitalismo, é impossível falar de capitalismo sem racismo, e que racismo e escravidão estão conectados com o capitalismo, significa também, isso no nível econômico. No nível sociológico, significa dizer que a burguesia, que é a classe social que construiu esse sistema econômico, se fortaleceu às expensas da escravidão e do racismo. Essa classe social que é a burguesia, que são os grandes empresários modernos, eles enriqueceram em grande medida, se tornaram a classe social dominante, fruto do trabalho não pago, primeiro dos escravizados, agora dos trabalhadores modernos, e mesmo após a abolição da escravidão, criaram uma série de mecanismos jurídicos, políticos e ideológicos que permitissem que o racismo continuasse existindo na sociedade, porque o racismo, de certa maneira, ele é funcional para a ordem econômica. Para a classe dominante, o racismo cumpre papéis importantes de ordem econômica, de ordem política, de ordem social. Por isso que, no limite, é impossível que a burguesia lute de forma plena, consequente, contra o racismo. Parte das respostas que a burguesia dá no enfrentamento ao racismo, ela faz de forma bastante reativa, em virtude das lutas que acontecem aqui embaixo, na vida social, com os protestos, com as contestações, e que de alguma maneira geram pressões sociais para que ela responda. Mas as respostas do grande empresariado no enfrentamento ao racismo geralmente são epidérmicas, nunca chegam às raízes do problema, porque as raízes do problema, ir às raízes do problema significaria, dentre outras coisas, evidenciar o passado dessa classe dominante, que é um passado extremamente ligado à escravidão negra no Brasil, e significa também entender como o racismo é funcional para a classe dominante no presente. Uhum. Posso fazer um pequeno adendo que eu gostaria de trazer para o âmbito prático? Eu e a Hobbs com frequência discutimos esse tema com outros convidados, nos bastidores e tal, e eu quero te colocar uma questão de ordem prática, Wagner, para que você avalie. Suponhamos que a gente tenha alguém que saia de uma comunidade empobrecida e que teve antepassados que sofreram com o processo da escravidão. E essa pessoa ascenda dentro da sociedade do capital. Te parece legítimo, por exemplo, que essa pessoa compre um carro caro ou uma mansão, considerando que esse é o modelo de sociabilidade que a gente tem vigente no momento e a gente não tem nenhuma perspectiva de que isso vá ser alterado, pelo menos nos próximos 100, 150 anos? Não me parece que o capitalismo demonstra sinais de que pode ser superado no curto prazo, pelo menos, ou você acha que ao fazer isso, essa pessoa estaria traindo uma luta ancestral? Como é que você sente? Ou talvez até uma terceira possibilidade, como é que você sente isso? É uma pessoa negra, no caso? Isso, você diz? isso. Bom, isso na verdade vem acontecendo há um certo tempo, Há setores da população negra, há alguns indivíduos da população negra, mesmo na sociedade brasileira, em que o racismo é muito forte, que conseguem experimentar uma forte ascensão social, mas numa razão muito lotérica, É quase como um bilhete premiado. Alguém se tornar efetivamente rico, Que às vezes a gente confunde uma classe média com alguém muito rico. Os grandes ricos, os verdadeiros ricos, os verdadeiros grandes burgueses, a gente quase nem vê, quase não sabe os rostos e tal. Então, mas acontece, e de fato, ao mesmo tempo, esse indivíduo experimenta uma série de dilemas, porque ele não deixa de sofrer racismo,
mesmo quando ascende socialmente, ainda que vertiginosamente, mas é um tipo de racismo, evidentemente, muito diferente do que a massa negra sofre, né? Esse indivíduo que mora numa cobertura, num bairro nobre, que usa carrão, né, tem uma coleção de veículos, que anda de jatinho, ele não pega um trem lotado, ele não sabe o que é a falta d'água, ele não sabe o que é andar com uma pastinha com o seu currículo e a foto 3x4 com o estômago doendo de fome em busca de um emprego que vai pagar um salário mínimo. Então, isso, evidentemente, faz com que a gente entenda o racismo cruzado com um elemento de classe. Numa sociedade como a nossa, ao mesmo tempo, esse tipo de figura é utilizado como uma espécie de evidência, ora para mobilidade social, dizendo que a sociedade é uma sociedade aberta a quem quer empreender, quem quer chegar lá, e, por outro lado, é utilizado como uma espécie de prova da ausência do racismo. Bom, o cara se tornou, apesar de negro e vindo da favela, se tornou multimilionário. Bom, isso, na verdade, e o que a gente vê, em primeiro lugar, isso é uma exceção. Em segundo lugar, isso, de conjunto, não muda a trajetória de vida da massa negra que vive no nosso país. E do ponto de vista ideológico, há uma disputa de sentidos. A gente costuma ouvir muito no movimento, nas redes sociais, nas mídias, aquele tipo de jargão, aquela frase, né, que é negros no topo, a favela venceu. E isso, na verdade, tem um quê de ilusão muito grande, porque, bom, um indivíduo que sai da favela, enriquece, né, se torna um grande empresário, um grande artista, um ícone do esporte, ele venceu economicamente, né, mas a favela não venceu. Né? A geometria explica, né? Se existe um topo, necessariamente existe a base. Quem ocupa essa base continua sendo uma massa negra. E isso é importante entender, porque a luta pela transformação da vida da população negra e pobre no nosso país, ela não vai acontecer de forma individual, nos marcos do capitalismo. Né? A ascensão individual funciona, às vezes, para anestesiar e impedir a conexão entre os indivíduos que compõem a base da nossa pirâmide social.